Na série de entrevistas aqui no Jornal da Itatiaia, abordando os desafios do país nas principais áreas, agora em 2023, hoje vamos falar de infraestrutura, que engloba, por exemplo, saneamento, transporte, energia e telecomunicações. O setor de infraestrutura é tido como fundamental para o desenvolvimento do país. Os investimentos na área foram baixos nos últimos anos, enquanto a qualidade dos serviços oferecidos à população é ruim. Privatizações e concessões têm sido consideradas fundamentais para resolver parte do problema. Para analisar o cenário da infraestrutura a partir desse ano de 2023, estamos recebendo Cristiana Fortini, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, professora da UFMG e da Milton Campos. Bom dia, professora. Obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço a vocês. Bem-vinda, professora. Obrigada. Professora, a primeira pergunta. Na opinião da senhora, dentre esses segmentos relacionados à infraestrutura, transporte, energia, telecomunicações, saneamento, quais são os gargalos do país? Quais devem ser as prioridades? Eu diria que nós temos dois problemas principais. O primeiro sobre uma ótica mais do cidadão, da sua cidadania, que é o saneamento básico. A gente vive num país em que há um déficit de saneamento, especialmente na parte de coleta e tratamento de esgoto. E, por outro lado, se a gente pensar em termos mais econômicos ou macroeconômicos, pensar em geração de emprego, na questão tributária, no desenvolvimento da economia, eu falaria especificamente da questão das rodovias. Professora, a gente tem acompanhado muito aí o debate em torno de privatizações, concessões, e isso sendo apontado como parte da solução. Esse debate, como é que fica agora em 2023 com a mudança de governo? Bom, é muito importante que a gente considere que há muito tempo já se repudia a ideia de que todo o valor com investimentos públicos venha dos cofres públicos. Isso porque não haverá nunca valores suficientes para dar ensejo a todas as demandas de investimento. A participação privada ela é considerada há muitos anos como fundamental exatamente para essa alavancagem financeira. Portanto, contar com a iniciativa privada é crucial. Pode-se ter uma ideia de que num governo petista haveria uma certa represália à participação privada, mas a gente tem que se lembrar que a Lei de Parcerias Público-Privadas, que é o nosso instrumento mais importante da presença do capital privado, foi editada no ano de 2004. Portanto, eu acho que não há um problema real na mudança de governo no que toca a essa relação entre o público e o privado. E o grande exemplo na avaliação da senhora dessa vitória da participação da iniciativa privada em áreas públicas é o setor de telecomunicações, de telefonia, privatizado lá na década de 90 e que foi uma revolução? Na década de 90, nós precisamos fazer uma alteração constitucional e um giro de 180 graus, porque nós saímos de um setor que era tipicamente público, em que só empresas do Estado poderiam atuar, para um segmento que é um segmento hoje absolutamente privado. Então, o que se percebeu naquela oportunidade era que o Estado não teria condições de fazer os investimentos necessários para uma apuração do ponto de vista tecnológico, um aprimoramento do ponto de vista tecnológico e para que mais pessoas pudessem ser beneficiadas pelo serviço. Nesta toada, a gente percebe uma melhoria, porque, de fato, a minha época de estudante de faculdade, quando a gente fazia experimentos com casos concretos, nós fazíamos inventários de linhas telefônicas, porque elas eram valorizadas exatamente porque não se tinha no mercado quantidade de linhas suficientes. Acho que a gente avançou aqui. Claro que a participação privada não pode se dar de qualquer maneira, não significa dizer que o Estado não tem que regular, fiscalizar. Há o que a gente fala de uma alteração no comportamento do Estado. Ele deixa de ser aquele que investe, ou que investe de maneira isolada, deixa de ser o prestador e passa a funcionar como alguém que regula, diz como é que vai ser a atuação e acompanha o comportamento do privado. Professora, a gente já está caminhando aqui quase que para o encerramento dessa entrevista, mas a gente não pode deixar de abordar o seguinte: a gente tem visto as propostas de concessão de privatização avançarem muito pouco. E a gente tem também um problema sério aqui, crônico em Minas Gerais, que é a BR-381. Qual que é o entrave? Quando nós percebemos que o mercado ele se silencia diante de um edital de licitação, é sinal de que alguma coisa não está
atraindo esses operadores econômicos. Além disso, desculpa te interromper, tem concessões que estão sendo devolvidas ao Estado. E o Sim. que atrai, então, o investidor privado? Que é o caso da Essa é uma boa BR-040. pergunta. Qual é o problema especificamente na 381, para falar da nossa rodovia, considerada rodovia da morte? O mercado sentiu que aquelas licitações que já foram testadas e que foram desertas, realmente não eram licitações atraentes. Por quê? Porque as condições editalícias não eram atraentes. Especificamente em casos de rodovias, a gente tem o valor do CAP, que é um material utilizado nesta questão da pavimentação, sofrendo oscilações muito bruscas de mercado. E é preciso que os editais permitam uma alteração no valor do contrato ao longo dos anos, de maneira que o operador econômico não assuma o risco desta inflação muito digamos, específica para esse tipo de segmento. Por isso é que, vira e mexe, a gente percebe editais que não reproduzem, que não se transformam em contratos ao final. E há uma pretensão ainda para este ano, de se colocar, ano passado, desculpa, 2022, para se colocar esse edital mais uma vez na praça. Vamos ver se vai, surgir. Professor, agora em relação a saneamento, 2023 é o ano das prefeituras conseguirem também sucesso em relação a esgoto, tratamento de água, porque a gente tem realidades muito diferentes Brasil afora, né? Sim. Nós temos uma meta de universalização que vence em 2033, que é logo ali na esquina. E os municípios são os titulares dessa atividade, eles é que são os responsáveis por garantir o saneamento, e como eu disse, a gente tem um problema específico na questão do esgoto, mas há uma participação da União muito importante, porque a União tanto pode fomentar a questão do saneamento, fazendo com que existam repasses de recursos para os municípios, e há inclusive uma previsão legal de que os municípios, para terem acesso aos cofres federais, eles precisam adotar determinados parâmetros de comportamento para se ter um ganho regulatório maior, e a União também pode colaborar na capacitação desses operadores municipais que vão guiar não só as licitações, mas vão acompanhar a execução contratual. Então, nós temos os municípios como responsáveis, mas temos a União como a grande mãe que pode estimular e impulsionar o avanço nessa área também. Nós fizemos uma entrevista agora no Jornal da Itatiaia sobre os desafios do governo Lula na área de infraestrutura. Recebemos Cristiana Fortini, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, professora da UFMG e da Milton Campos. Professora, obrigado pela sua contribuição. Um ótimo dia. Eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima, professora. Até a próxima. Bom dia.